E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, pessoal, é o seguinte, aula de hoje, dando sequência aos nossos estudos, vamos falar de trigonometria algébrico. O que a gente vai ver aqui? Bom, a gente vai trabalhar algumas leis, né? Lei do seno, lei do cosseno, operação com arcos, e falar um pouco sobre arcos côngruos. Na aula passada, o que a gente viu? A gente falou sobre o círculo trigonométrico, né? Entendemos ali o que é um círculo trigonométrico, que ela serve para calcular valores de seno, cosseno, tangente de qualquer ângulo, né? A gente viu isso. E hoje vamos falar de arcos côngruos. O que significa um arco côngruo? Se eu falo para você que um arco ele é côngruo, por exemplo, eu tenho um ângulo, beleza? Esse ângulo ele é um número enorme, sei lá, 500 e não sei o que graus. Ele vai ser côngruo de um ângulo que você já conhece. Por exemplo, sei lá, vamos supor que 500 e tal, ele é côngruo de 60. E 60 você conhece. A diferença vai ser o número de voltas que ele vai dar ali. Bem, entendeu? Então deixa eu pegar uns exemplos aqui. Pronto, pessoal, olha aqui. Vou pegar esses aqui, ó. Imagina, tem 540 graus, 840 graus, 2.160 graus, 2.400, 750 graus. Perceba que eu tenho ângulos enormes, né? E eu não sei o valor de seno, cosseno, tangente. Então, por exemplo, aqui, ó, na aula passada, o que você viu comigo ali, ó? Que se eu sei valores de 30, 45, 60 e eu sei os valores que vão estar presentes no círculo trigonométrico, porque ele já vai estar lá mesmo, né? Por exemplo, os valores dos ângulos de seno, cosseno, tangente principal, né? Por exemplo, aqui eu tenho o eixo do seno, aqui eu tenho o eixo do cosseno. E aí tem os valores aqui, e eu terei os valores aqui dos ângulos principais, né? Ou seja, aqui o zero, aqui o 90, que a gente representa como π sobre 2, aqui o 180, que a gente representa como π, e aqui o 3π sobre 2, que é o nosso 270, ou seja, perceba que você tem seno e cosseno de 90, você tem de 180, você tem de 270. Beleza? E aqui, claro, né, aqui seria o 360. E você tem outros ângulos também, né? Por exemplo, se eu pegar 30 graus aqui, isso a gente viu na aula passada, hein? Ó, se eu pego 30 graus aqui, né? Aqui eu teria uma correspondência dele ali, ó, no segundo quadrante, em que seria 180 menos 30, ou seja, 150 graus. Teria o mesmo valor de seno, o mesmo valor de cosseno, porque a angulação aqui é 30, certo? Aqui seria uma angulação de 30 graus. Aqui é a angulação de 30 graus. Ele teria o mesmo valor de seno, o mesmo valor de cosseno, só que vai mudar o sinal, beleza? Aqui você teria também, ó, 30, aqui 30, ou seja, aqui você teria 330 graus, e aqui você teria 210 graus. Quer dizer, esses valores ali, eles têm o mesmo valor de seno e cosseno, e só vai mudar o sinal. Tá? Aqui você tem 30, e aqui você tem 30, certo? Então perceba o seguinte, ó, qual que é o seno de 30? Bom, o seno de 30, se eu for pensar como um sistema de coordenadas, eu posso chamar o cosseno de x e o seno de y, certo? Então aqui vou ter um xy, ok? Então qual que seria o cosseno para x? Cosseno de 30, aí você tem que saber os ângulos notáveis, o seno, cosseno dos ângulos notáveis, que são esses aqui, ó. Tá? Então como é que seria, por exemplo, cosseno de 30? É raiz de 3 sobre 2. E seno é meio. Então, 150 também teria os mesmos valores de cosseno de seno, só que aqui você troca o sinal. No caso, você trocaria o sinal somente do cosseno, porque o cosseno está aqui negativo. Tá? Essa aqui é uma revisão da aula passada. Beleza? Isso funciona, por exemplo. Então, qual que é o cosseno de 150? É menos raiz de 3 sobre 2. E o seno é positivo, ele está aqui, acima do eixo, né? Então, ele teria meio. Da mesma forma, aqui, ó, tudo é negativo, ó, seno negativo, cosseno negativo, ou seja, aqui seria menos raiz de 3 sobre 2.
cosseno, e para seno seria menos o meio, beleza? Aqui o cosseno já é positivo, raiz de 3 sobre 2, e aqui você tem o menos o meio, beleza? Bom, isso daqui funciona para 30, para 45, para 60. Quer ver? Vou fazer de novo aqui para você ver. Isso aqui é só para relembrar, hein? Ó, traço aqui o seno e o cosseno, aqui valor de seno, aqui valor de cosseno. Lembrando que aqui é 180, então a mesma coisa que π. Vamos supor que eu pego um ângulo aqui de 60. Aqui é 60 graus. Aqui também estaria outro 60. Qual que é a angulação daqui? Seria 180 menos 60, ou seja, 120. Qual que é o valor de seno e cosseno de 60? É o inverso, né, é trocado, né? Porque 60 com 30 dá 90. Então você troca o valor de seno e cosseno. Ou seja, se seno de 30 é meio, o cosseno de 60 aqui é meio. E o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Aqui também vai manter a mesma coisa, só que quem troca aqui o sinal é o cosseno, beleza? Então o cosseno fica menos meio e o seno fica a raiz de 3 sobre 2. Percebe? É igual a gente fez lá com 30. Aqui você teria 300 graus e aqui você teria 240, certo? Que é 180 mais 60, porque andou 60. Lembrando, se eu ando no ciclo trigonométrico no sentido anti-horário positivo, no sentido horário negativo. Bom, isso aqui é só uma introdução, beleza, pessoal? Muito importante ter noção ali. Perceba que então você vai ter vários ângulos, né, que você sabe os valores. 130, de 30, de 45, de 60. E pelo círculo trigonométrico, aqui é uma revisão, hein? Por isso eu estou indo rápido, uma revisão. Você tem o cosseno, você tem o seno. Pelo círculo trigonométrico, você sabe que é o valor de seno e cosseno de 0, de 90, de 180 e 270, uma vez que o raio é unitário no círculo trigonométrico. Quer dizer, esse aqui é 0, que vai ser 1, 1, menos 1 e menos 1. Então, olha só, você sabe o valor de seno e cosseno, né? De 30, de 45, de 60, de 90, beleza? De 90, de 120, beleza? De 150. Vou fazer uma ordem crescente aqui, ó. 120 por quê? 180 menos 60. Vou pegar os ângulos aqui, imagina. 60, 45, 30, beleza? Esses ângulos são os ângulos notáveis. Então, olha só. Aqui vai ter correspondência 120. Aqui vai ter correspondência 135. Aqui vai ter correspondência 150. Então, você sabe seno e cosseno tangente de 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180. Aqui vai ter correspondência. Vai ter correspondência. Perceba, é só você somar 180 mais 60, 240. 180, entendeu, galera? De vários ângulos, de 210, de 240, né, de 270, de 300, isso tudo somando e tirando ali, depende se você é no sentido horário ou anti-horário, em relação aos ângulos aqui. Bom, agora perceba o seguinte, isso aqui é aula passada, dá uma olhada lá para você revisar. Agora perceba o seguinte, ó, esses ângulos aqui, pessoal, aí não tem jeito, aí você tem que fazer a questão da redução do primeiro quadrante e trabalhar com o significado de arcos côncavos. Como assim? Bom, vou deixar o meu eixo do seno, o eixo vertical, eixo do cosseno, o eixo horizontal. Beleza? Ó, seno, cosseno. E eu expliquei para vocês por que disso aqui na primeira aula de trigonometria. 540, qual que é o valor de seno, cosseno e tangente? Bom, 540, eu pego ele e divido por 360 graus. Quanto que dá isso aqui? Isso aqui dá 1, né? 1 vezes 0, 0. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. Beleza. Aqui ficou 0. Não tem jeito, você pega emprestado. Aqui ficou 14. Aqui ficou
4. Então, ficou 1 aqui, 6 para 14 deu 8. Beleza, 180. O que significa? Lembra, né? Quando você divide o número, você tem o dividendo, o divisor, o quociente e o resto, certo? Lembra disso, lá para a titia Teteia? Ou seja, o quociente aqui, que é o resultado, o que ele está querendo dizer para você? Que esse aqui é o número de voltas, certo? E esse aqui é onde ele para, ou seja, esse aqui é o arco côngruo dele. Beleza? Esse é o arco côngruo dele. Caraca, Newton, gostei. Então, ó, deixa eu mostrar para você. Beleza? Então, perceba que 540, aqui é o quociente, certo? Perceba, então, que o 540, ele é uma volta, ou seja, 360 mais 180. Só que 360 é uma volta. E 180 é onde ele parou. Ou seja, partindo do zero aqui, que é o meu 360 graus, que é o meu 2π em radianos. Perceba que eu estou trabalhando com graus para ficar mais fácil. Então, você vai ter uma volta, olha aqui, ó, uma volta, e ele vai parar aqui, ou seja, ele vai parar no 180 graus. Beleza? Então, 540, qual que é o valor de seno? 540, o valor de seno vai ser igual a 180. Qual que é o seno de 180? Eixo vertical, 180, 0. Qual que é o valor de cosseno de 540 graus? Ora, o valor de cosseno de 540 graus, cosseno eixo horizontal, ele bate aqui no menos 1. Menos 1. Qual que é a tangente? Ora, é seno sobre cosseno. 0 sobre menos 1, isso aqui, galera, dá 0. Beleza? Entendi. Então, isso significa achar seno, cosseno e tangente de vários ângulos. Nossa, muito top. Então, vou fazer agora de 840. Agora que você já entendeu, você pausa o vídeo e tenta fazer do resto, tá? Que tá ali. Tá bom, pessoal? Deixa eu tirar esse aqui. Então tá. Preciso fazer... deixa eu melhorar esse meu mouse aqui. Pronto, coloquei um Yellow Mouse aqui pra gente trabalhar melhor. Então, beleza, pessoal. Agora que a gente já tem noção de que aqui é 360. Opa, não. Isso. Agora que a gente já tem aqui noção que isso aqui é 360, vou deixar em graus para facilitar. Mas não tem problema, você pode trabalhar com radianos, vai dar o mesmo raciocínio. Depois eu vou fazer um exemplo com radianos. Então, olha aqui agora. Lembrando, então, vou deixar aqui. Dividendo, divisor, quociente, resto. Ok? Aqui vai ser o número de voltas e aqui vai ser o arco côngruo. Beleza? Então, ele vai ter o valor de seno, cosseno, tangente desse resto aqui. Por isso que você também não pode simplificar. Por exemplo, 540 dividido por 360. Simplifica os zeros aqui. Não. Você não altera o quociente, mas você altera o resto. E a gente já viu aqui que o resto é importante para a gente, porque ele é o arco côngruo. Tá? Bom? Então tá. Então, seguir aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, esse 840. Bom, 840 você divide por 360. Quanto que dá isso aqui? Isso aqui dá 2, né? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 3, 6 com 1, que foi 7. Beleza. Aqui ficou 0, ficou 2, aqui ficou 1. 120. O que significa, então? Ele dá 2 voltas e o arco côngruo dele é 120 graus. Ou seja, o 840, ele é 360 mais
É tudo em graus, tá, pessoal? Não estou colocando aqui, mas tudo em graus, pelo amor de Deus. 360 mais 360 mais os 120 graus. Isso quer dizer o quê? Que ele vai dar duas voltas, perceba. Uma volta, duas voltas. Então, ele dá duas voltas e ele para no 120. Onde que está o 120? Galera, aqui é o 180 graus. Beleza? Aqui é o 90, o π sobre 2. Aqui é o 270, ok? O 120, pensa comigo. Caraca, 120. 180 é menos quanto que dá 120? Ora, esse x ele dá o quê? 60. Ou seja, ele está mais ou menos aqui, né? Menos 60 graus, ó. Tá? Ou seja, essa angulação é 60 graus. Ou seja, ele vai ter valor, e 120 você conhece. Se você não conhecer, reduz ao primeiro quadrante. O que é isso? Qual que é a correspondência de 120 no primeiro quadrante? O primeiro quadrante está aqui, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Olha o primeiro quadrante. Qual que é a angulação que está ali no primeiro quadrante? Hein? Caraca, então é 60. Isso, 60. Você achou aqui, ó. Tô aqui. Então, estou falando para você que 840 ele vai ter a mesma angulação. Desculpa. Ela vai dar duas voltas e parar no 120. Então, aqui está o 840. Tá? Isso quer dizer o quê? Que o valor de seno, cosseno e tangente vai ser igual a 120, que, por consequência, é igual a de 60, porque eles são arcos côncavos, estão ali situados no mesmo círculo, não na mesma região, mas o valor de seno e cosseno vão ser iguais. Então, qual que é o seno? Então, seria igual a de 60. Qual que é o seno de 60? O seno de 60, ele é o cosseno de 30, ou seja, raiz de 3 sobre 2. E sinal? Sinal vai ser positivo, olha, ele está aqui. Sinal vai ser positivo. E o cosseno? O cosseno vai ser negativo, só que meio, beleza? Porque é igual ao cosseno de 60, é meio. Entendi. Qual que é a tangente? Cara, a tangente de 60, que é igual a tangente de 120, quanto que é a tangente de 60? Lembra da musiquinha? Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, não é raiz de 3? Só que como você está dividindo um número positivo por um número negativo, vai dar negativo, né? Então, a tangente de 840, ela é menos raiz de 3, tá? Então, perceba que você consegue fazer ali de qualquer ângulo, brincando assim, e ver qual que é a sua correspondência no primeiro quadrante, né? Viu como é que é tranquilo? Fala sério, pessoal, é tranquilo demais, né? Tranquilo demais. Muito tranquilo. Vamos pegar aqui, ó, de 2.160 graus. Você divide por 360. Então, quanto que fica aqui? Perceba que aqui vai dar 6, né? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. E vão 3. 6 vezes 3, 18. 18 com 3, 21, ó. Aqui certinho, não sobrou nada. Quer dizer, ele dá 6 voltas e para aqui, no 0. Ele faz 1, 2, 3, dá 6 voltas aqui no círculo e para aqui. Esse é o valor de seno, ou seja, 2.160 graus. Qual que é o valor de seno dele? Igual a 360. Ou seja, qual que é o valor de seno dele? O seno dele vai ser 0. O cosseno, 1. Tangente, então, tangente desse ângulo é 0 sobre 1, que é 0. Beleza, pessoal? 0 sobre 1, que é 0. Olha aí que tranquilo. Vamos para mais um aí, ó. Quer ver? Vamos para mais um? 2.400 dividido por 360. Quanto que dá isso aqui? De novo, vai dar 6, né? A gente acabou de fazer essa conta. Então, dá 0,621. Beleza. Aqui você vai ter que emprestar aqui, né?
Então, fica 3, ficou 10. Então, aqui ficou 0, 6 para 10, 4. Aqui, 2, 240 graus. Então, ele dá 6 voltas e para no 240. Se ele dá 6 voltas aqui e para no 240, onde que está o 240? Bom, aqui é 180. 180 mais quanto que dá 240? Essa conta aqui dá 60. Concorda comigo ou não? Certo? 240 dá 60. Tá? Pô, na última, bom, espero que não tenha errado com o dia Ah, não, beleza, tá certo. Então aqui dá 60, certo? Porque 60 mais 240. Então essa angulação aqui, ó, 240, por que eu somo? Porque, galera, eu estou andando no sentido anti-horário, né? Eu vou somando valor. Se eu quero andar para a esquerda, eu vou tirando valores. Olha aí. Beleza? Então, 240. Ah, então 2.400 ele tem valor de seno, cosseno e tangente igual do 240? 240 eu sei. Por quê? A correspondência dele no primeiro quadrante é 60 graus, olha aí. E a gente sabe valor de seno, cosseno, tangente, tudo de 60. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, meio. Aqui precisa de sinal? Sim. Por quê? Valor de cosseno, negativo. Valor de seno, negativo. Então, vai ser menos raiz de 3 sobre 2 e menos meio. Tangente, vai dar um número positivo. Menos dividido por menos dá mais. Então, vai dar raiz de 3. Porque é o mesmo porque é o mesmo valor ali de tangente 60. Beleza? Vamos para a última aqui, então? Vamos para a última, vai. Vamos para a última. Ó, seguindo esse esquema aqui, ó, é muito importante, ó, você segue esse esquema aqui, não tem erro. Você vai conseguir achar os ângulos. Beleza? Então vamos para a última aqui, ó. 750 graus. Bom, se eu dividir por 360, como é que fica? Aqui dá, deixa eu ver se 2 dá. 2, né? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. Vai, 1, 7. Beleza. Aqui ficou 0, aqui ficou 3, aqui ficou 0. Deu 30 aqui, 30 graus. Aqui não é 36 não, aqui é 30. Tá, beleza, deu 30. Então isso quer dizer que ele dá 2 voltas, ou seja, 750 é a mesma coisa que 360 voltas. Ele dá uma volta, mais ele dá mais uma volta, mais 30, beleza? Ou seja, ele para em 30. Então aqui, ó, eu tenho 360 aqui, ele dá uma, 2 e ele para aqui em 30. Então esse aqui é correspondência para 750 graus, é o arco côngruo. Aqui, ó, côngruo e aqui voltas. Ou seja, 750 graus, ele tem valor de seno, cosseno e tangente igual de 30. Valor e sinais positivo, olha aqui. Cosseno positivo, seno também positivo. Ou seja, seno de 150 igual a seno de 30. 750, né? Igual a seno de 30, meio. Cosseno, raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Beleza? Que é igual a 150. É assim que você faz para achar. Tranquilo, né, galera? Aposto que você já pegou, já até correu o vídeo e tal. Tá bom, pessoal? Tendo sempre em conta esse daqui, ó. Ah, Nito, beleza e tal. E se for em radianos? Se for em radianos, como é que eu faço? Não tem problema. Você faz, por exemplo, vamos supor que o cara te dê assim, 35π sobre 3. Peguei lá aleatório. É um número em radianos. Como é que eu faço? Ó, você faz assim, 35 dividido por 3. Quanto que dá 35 dividido por 3? Aqui ficou 1, 3. Sobrou nada. Aqui 5. Aqui vai dar 1 também. Galera, porque quando eu peguei um número aleatório, eu vou simplificar. Ó. Vou simplificar aqui. Ó. Vamos supor que dá 10 aqui e sobrou 5. Ok? O que é isso aqui? Número de volta, ou seja, ele dá 10π voltas mais 5π sobre 3. 5π sobre 3 é a correspondência
35π sobre 3. E onde que está 5π sobre 3? Bom, primeiro você tem que saber o seguinte, ó. Transformar de radianos para graus. Como é que seria de radianos para graus? 5π sobre 3, você 80 e divide por π. Π vai embora, então ficou 5 vezes, quanto que é 180 dividido por 30? Que ficou, simplifica por 3, dá 0, simplifica por 3 dá 60. Seria 60, ou seja, 5 vezes 6, 30, deu 300. Esse ângulo está aqui, ó. 300 está aqui. Então, essa abertura aqui foi de quanto? Foi de 60 graus. Ele vai ter o mesmo valor de seno e cosseno de 60 graus no primeiro quadrante, beleza? De 120 no segundo e de 240 no terceiro, tá? Então, 300 aqui corresponde, eu vou fazer aqui o arco côncavo de 35π sobre 3, tá? E aí, seno, cosseno, tangente vai ser igual a de 60. Olha como é que é fácil. Então tá ali, galera. Círculo trigonométrico é isso. E ele é importante para quê? A gente vai ver nos exercícios. Tá? Bom, agora que a gente já falou sobre arcos côncavos, a gente vai fazer o seguinte. Ó. Agora a gente vai falar de lei dos senos e lei dos cossenos. E o que significa isso? Às vezes, dependendo de um polígono que você tem ali, você precisa calcular um lado, né, para resolver um determinado problema. Né? Só que você tem ângulos ou lados, valores de ângulos ou valores de lados. Dependendo de quais informações você tem a mais, se eu tenho mais ângulo do que lado, eu utilizo a lei dos senos. Se eu tenho mais lado do que ângulo, eu utilizo a lei dos cossenos. E o que é isso? Então é o seguinte. A lei do seno, ela fala o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenho aqui um triângulo. Vou fazer um triângulo aqui. Tá aqui. Eu tenho um triângulo aqui. Não necessariamente equilátero, tá? Aqui eu tenho um ângulo θ. Aqui eu tenho alfa. E aqui, sei lá, eu tenho gama. Beleza? Vou chamar, oposto ao alfa, tenho A, esse lado segmento aqui, ó, esse segmento, estou chamando de A. Oposto ao gama, vou chamar de B. E oposto ao θ, né? Oposto ao θ eu tenho A, oposto ao gama eu tenho B, e oposto ao alfa eu tenho C, esse segmento ali. Beleza? Aí, vamos supor que você quer descobrir um dos lados desse triângulo e você tem mais valores de ângulo. O que você faz? Aí depende, né? Por exemplo, se você, vamos supor que você quer achar o A. Então seria assim, ó. A ao quadrado. Não, desculpa. Fala o seguinte, que A sobre seno do ângulo que está oposto a ele é θ. Tem que ser igual ao lado C sobre seno do ângulo que está oposto a ele, alfa, que é igual a B vezes o seno do lado que está oposto ao ângulo que está oposto a esse lado. Então perceba, o lado A sobre o seno do ângulo que está oposto a ele, tá aqui, tem que ser igual ao lado C sobre o ângulo que está oposto a ele, que tem que ser igual ao lado B sobre o seno do ângulo que está oposto a ele. Oposto está de frente, em confronto. Né? Por isso que fala os adversários, a oposição. Ele está de frente com você, está em combate. Né? Então, isso tudo aqui você pode falar ainda que é igual a 2 vezes o raio. Ou seja, isso aqui é o diâmetro. Diâmetro de quê? Diâmetro, pessoal, de uma circunferência que pode estar circunscrevendo esse triângulo aqui, beleza? Só que essa circunferência não ficou legal, vou deixar assim. Porque aqui eu posso ter um raio aqui, né? Posso ter um raio aqui, certo?
e posso ter outro raio aqui, ou seja, o diâmetro. Tá bom, pessoal? Essa aqui significa lei dos senos. Mas essa circunscrição, você lembra lá quando a gente trabalhou as sevianas, que a gente falou principalmente o ponto de encontro da mediatriz. Tu lembra disso? Mediatriz, que é uma junção entre a mediana e a altura, tá? Ela não é necessariamente uma seviana, tá? Mas a junção da altura e a mediana a gente chama de mediatriz. E o ponto de encontro da mediatriz, ela é o centro de uma circunferência que circunscreve esse triângulo. Eu posso pensar numa mediatriz assim aqui, ó. Aqui formando 90 e dividindo esse lado ao meio. Aqui formando 90 e dividindo esse ângulo ao meio. Esse lado ao meio. Aqui formando 90 e dividindo esse lado ao meio. Ou seja, esse aqui seria a mediatriz. Ah, mas Elindo, poderia ser a bissetriz? Se fosse a bissetriz, você teria não um circuncentro, você teria o incentro, que é o quê? Esse ponto aqui é o circuncentro. O incentro é o centro de uma circunferência inscrita. Aí sim você teria aqui a mediatriz, ó. Uma mediatriz aqui que não necessariamente forma 90, tá? A mediatriz não necessariamente forma 90, de jeito algum. Então aqui você traça a mediatriz, ela só tem que dividir o ângulo ao meio. Aqui, ó. Aqui você teria o centro, pondo em conta as mediatrizes, o incentro, sendo uma circunferência inscrita que estaria aqui. É diferente disso. Ou seja, quando você aplica a lei do seno e a lei do cosseno, você pode até achar o diâmetro, né? Tá bom, pessoal? A gente vai fazer exercícios para você ver como é que aplica. Mas basicamente é isso. Ele vai te pedir um lado. Quer dizer, ele vai te dar valores. Ele vai te dar valores de. Opa, galera, peraí. Aqui era θ, θ A, alfa C, gama B. Ele vai te dar valores, por exemplo, ele vai te dar valores de seno de alfa, seno de θ, e vai te dar esse lado para você achar esse. Muito tranquilo, pessoal, muito tranquilo mesmo. Muito tranquilo mesmo, tá? Agora, a lei dos cossenos. O que fala a lei dos cossenos? Vou escrever aqui agora. A lei do cosseno, ela fala o seguinte, ó. Agora é o seguinte. Agora você vai ter mais, você vai ter em mãos para trabalhar mais valores de lado do que ângulo, né? Então, ó, vamos supor de novo um triângulo. Pode ser o mesmo, né? Aqui, θ, lado A. Aqui, alfa, lado B. Aqui, gama, lado C. O que fala ali dos cossenos? O lado que você quer achar, aqui, presta atenção, aqui você tem conhecimento de valores, né, para você achar os lados. Mais do lado que do ângulo. Então, por exemplo, ó, então aqui ficaria, o lado, vamos supor que eu quero achar o A, seria A ao quadrado, tem que ser igual aos dois lados, olha aí, C ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes C vezes B, poderia ser B, vai ser tanto fácil, vezes o cosseno de qual ângulo? O ângulo que está oposto a esse A aqui, que é o θ. Beleza, pessoal? E aí funcionaria para todos os outros lados, ó. B ao quadrado, ele é igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes A vezes C vezes o cosseno do ângulo que está oposto ao B, que vai ser o alfa. No caso aqui vai ser o alfa. Cosseno de alfa. E você poderia fazer também para C, ó. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de gama. Então, isso daqui é a lei do cosseno. Tá? Isso aqui é a lei dos cossenos. Tá bom, pessoal? Tranquilo. Perceba que aqui, para que a gente utiliza a lei do seno?
quando você tem o conhecimento mais de valores de ângulos do que de lado. Aqui no lei do seno, né? Falei seno, né, pessoal? Do seno, né? Conhecimento mais de ângulo do que lado. Do cosseno, conhecimento mais de lado do que ângulo. Bom, agora a gente precisa saber uma coisa. Operação. Ó. Então, a gente já falou de arcos côncavos, lei do seno e lei do cosseno. Agora vamos falar de operação com arcos. Mas o que significa operação com arcos, né? Por exemplo, às vezes o cara te dá assim, qual que é o seno e cosseno? Qual que é o seno e cosseno de 375, por exemplo? Você fala, caraca, 375, eu não sei. Mas você pode partir aqui, ó. Você sabe que 375, na verdade eu vou colocar aqui, ó, para ficar mais fácil. Vou colocar aqui, ó. 390, por exemplo. Você sabe que 390, aí que é o seno, cosseno, tangente. Mas aí você não sabe. Aí você, vou dividir então por 360, beleza, pode ser. Mas olha uma outra forma aqui. Ó. Por exemplo, se você dividir por 360, você vai achar 1, aqui dá 360, certo? Aqui ficou 0 e aqui ficou 3. Beleza, dá uma volta e para no 30 graus. Tá, aí seria seno, cosseno, 30. Mas existe uma outra maneira de você fazer quando você tem valores muito maiores, porque você vai ficar dividindo, por exemplo, 2.000, né? Aí você vai ficar dividindo aqui, às vezes complica. Eu sei que eu mostrei para você nessa aula, mas vamos supor, se eu quero achar rapidinho seno, cosseno, tangente, você pode fazer assim, ó. Por exemplo, 390. Você sabe que 390 é 300 mais 90. Então, o seno de 390 pode ser o seno de 300 mais o de 90. Entende? Essa é a brincadeira. Agora, qual que é a forma que a gente usa? Se eu chamar isso aqui de A, chamar isso aqui de B, eu tenho seno de A mais B. E como é que a gente resolve seno de A mais B? Então, vem comigo. Primeira coisa, então, é quando você tem aqui, ó, seno de A mais B. Como é que a gente resolve isso? Você canta a música do Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Beleza? Olha aí que tranquilo. Ou seja, você faz seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. Entendi. E se eu mudar de sinal? Ou seja, seno de A menos B. Como é que fica? Bom, não tem problema. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, negativo. Seno B, cosseno A. Tá bom, pessoal? Olha aí, é tranquilo, né? Super tranquilo. Bom, e se for cosseno? Vamos supor que eu tenho cosseno de A mais B. Aqui fica um pouquinho diferente. Eu aprendi assim, ó. Quando você chega em casa, eu aprendi assim, quando você chega em casa, você coça, troca, senta. Opa, aqui senta. Né, pessoal? Ou seja, vai ser cosseno de A vezes cosseno de B, troca de sinal, se aqui for mais, você coloca menos, seno de A vezes seno de B. Eu aprendi assim, né? Então, vamos de novo.
Se for assim, cosseno de A menos B, como é que seria? De novo, quando você chega em casa, tem outras frases, mas eu aprendi assim. Quando você chega em casa, coça, coça, troca, agora é positivo, né? Porque aqui está negativo, né? Você troca de sinal. Senta, senta. Olha aí, né? Tranquilo, né? Né, pessoal? E é isso. Tem a tangente também, né? Você pode ver com a tangente, por exemplo. Tangente de A mais B. A tangente era um pouco mais sofisticado, não é nada demais, não. Você faz assim. Ah, eu aprendi assim, ó. Tem gente que ama, mas, ó, tem gente que beija. Sobre, troca. Tem gente que ama e tem gente que beija. Olha aí. Olha aí, eu aprendi assim, pessoal, tá? Não sei se você tem outra letra aí, mas beleza. Mas você pode ter também tangente de A menos B, né? E como é que fica isso aí, tangente de A menos B? Ah, é igual, né? Ou seja, tangente que ama tem gente que beija. Troca. Aí vai ser mais. Tem gente que ama e tem gente que beija. Beleza, pessoal? É isso as operações com arcos principais. É claro que você tem arco duplo. Por exemplo, você pode ter seno de A mais A, cosseno de B mais B. Mas você desenvolve. Se você desenvolver, você vai a 2 vezes seno de A vezes seno de B. Você pode ter também tangente de 2A, né? Beleza, pessoal? Mas aí você vai desenvolver. Desenvolver a partir disso daqui. Beleza? A partir disso daqui você vai desenvolver. Quer ver? Vou fazer um rapidinho para você aqui. Então, ó, tira um print, olha aí. Seno de A mais B, ó. Seno de A vezes cosseno de B. Ou seja, você faz o seno do primeiro termo vezes o cosseno do primeiro termo mais seno do primeiro termo vezes o cosseno do segundo termo. Seno do segundo termo vezes o cosseno do primeiro termo. Aqui é a mesma coisa, você só troca o sinal. O cosseno não, é cossa, cossa, troca, senta, senta. Cosseno de primeiro vezes o cosseno do segundo, menos, ou você troca de sinal, seno do primeiro vezes seno do segundo. Para o cosseno, agora só que aqui de A menos B, ou seja, de valores que você tira um do outro, o que significa esse valor tira um do outro? Por exemplo, às vezes é mais fácil subtrair do que somar. Né? Por exemplo, às vezes você tem valores em que você precisa subtrair e somar. Deixa eu pensar aqui. Por exemplo, por exemplo, vamos supor que é seno de 120. Seno de 120 você pode fazer que é 180 menos 60. Né? Se bem que seno de 120 você conhece de cabeça, né? Estou pegando um número aqui bem fácil. Mas são valores que você, às vezes, você precisa subtrair do que é melhor subtrair do que somar. Tangente também. Nós vamos fazer um exercício ainda nessa aula para você ver como é que cai, né? Tá? Agora vamos supor que você pegou um arco duplo. Por exemplo, seno. Deixa eu apagar aqui, já que você já tirou um print, tirou? Deixa eu fazer para você tirar um print. Então, olha aí. A gente está trabalhando com operação com arcos. Tira um print aí. E aqui, ó, beleza. Falamos de arcos côngruos, lei do seno, aqui, lei do cosseno, aqui, operação com arcos. Beleza. Agora eu vou limpar minha tela para a gente fazer o seguinte, ó. Vamos supor que você tem assim, seno de A mais A. Galera, o que é A mais A? É 2A, né? Beleza, mas deixa assim, A mais A. Como é que seria? Seria seno de A, seno de B, seno de A cosseno, desculpa,
seno de A, cosseno de A, mais seno de A, cosseno de A, porque tudo é A. Então, como é que ficou aqui? Se você for reduzir, né? Então, eu posso falar que seno de 2A, ele é, ó, 2 vezes seno, 2 vezes seno, opa, nossa, 2 vezes seno de A, cosseno de A. Concorda comigo? Né? Olha aí, eu tenho isso aqui repetindo 2 vezes. Eu tenho isso, eu tenho isso. E são iguais, então eu tenho 2 vezes isso. Entendeu, pessoal? E cosseno? Cosseno é a mesma coisa. Cosseno você faz assim, ó, por exemplo. Cosseno de A mais A significa cosseno de A, cosseno de A. Troca aqui, cosseno de A, cosseno de A. Ou seja, seria cosseno ao quadrado. Olha, ó, que eu tenho cosseno, 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 cosseno. Então perceba. E não, 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 que barbaridade! Barbaridade. Seno de A, porque costa a costa troca seno assim. Seno de A, seno de A. Então vou ter cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Barbaridade aqui, pessoal. Beleza? Então, ó, então o cosseno de 2A é isso. E a tangente? Tangente também é a mesma coisa. Ó, tangente de 2A. Ou então coloca aqui, ó, tangente de A mais A. Como é que se? Isso aqui é arco duplo, tá? Isso aqui a gente está fazendo arco duplo. Operação com arco duplo. Então, olha aí. Só um rascunho aqui. É difícil cair arco duplo, mas, né? Tangente, então seria tangente de A mantém tangente de A. Troca aqui tangente de A, tangente de A. Ou seja, 2 vezes tangente de A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Isso aqui é a tangente de 2A. Tá? E se fosse menos aqui? Se fosse menos aqui, você trocaria o sinal, ó, aqui, mais aqui, e pronto, ficaria a mesma coisa. Você trocaria de sinal. Beleza, pessoal? Tranquilo? Nossa, não acredito. Agora a gente vai fazer 2 exercícios rapidinho para a gente terminar a aula. Perceba que as minhas aulas elas são longas, mas explico com calma, né? Porque você precisa ter calma, entendeu? Porque não é um conteúdo tão trivial assim, então tem que ter calma. Agora nós vamos fazer 2 exercícios. Então perceba, volta o vídeo, vai fazendo. Vou pausar o vídeo aqui, pegar 2 exercícios pra gente ali rapidinho, pra gente ver como é que isso cai. Bom, pessoal, então olha aqui, ó. Peguei um exercício aqui. Nossa, agora o barulho aumentou, né? Mas espero que não atrapalhe muito aqui, pessoal. Desculpa aí, mas não tem jeito, né? Olha aqui, ó. O exercício ele faz o seguinte, pra gente aplicar um pouquinho. Ó. Na figura a seguir, AD 2 centímetros. Olha aqui, ó. AD 2 centímetros. AD daqui até aqui. AB, raiz de 3 centímetros. AB, raiz de 3 centímetros. A medida do ângulo BAC, ele falou que é 30 graus. E BD é igual a DC. Sendo o ponto D... Sendo D o ponto do lado AC. D ponto do lado AC. A medida do lado BC em centímetros é... Bom, o que ele falou pra gente, né? Que... Deixa eu ver aqui, beleza. Que daqui até aqui eu tenho 2 centímetros. E daqui até aqui eu tenho raiz de
3 centímetros. Tá? Raiz de 3, pessoal, a raiz de 3 é 1,71. Caso precisar, não sei, vou deixar aqui. Talvez nem precise, né? Tá, beleza, mas deixa ali. Eu já paguei, tá, 1,71. O ângulo que está aqui, ou seja, o ângulo BAD, ele falou para mim que é 30 graus. Tá? E esse segmento aqui é igual a esse segmento aqui. Esse triângulo aqui, ó, ele é isósceles. Olha aí, ó. Esse triângulo aqui, ele é isósceles. Esse triângulo aqui, ó, que eu tô... Esse triângulo aqui, ele é isósceles. Por que isso? Porque esse lado tem dois lados iguais e o lado diferente. E o lado diferente, ele tem dois ângulos da base. E esses dois ângulos da base aqui, eles são iguais, ó. Esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui. Tá, isso vai me ajudar em alguma coisa? Não sei, vamos ver, né? Aí ele quer esse lado aqui que eu vou chamar de X. Ele quer esse lado dali. Bom, o que eu posso pensar, né, pessoal? Eu posso fazer o seguinte, ó. Perceba, eu preciso achar um dos lados em que eu tenho um ângulo e eu tenho dois lados conhecidos. Olha aí, se eu tenho mais lado do que ângulo, eu utilizo lei do seno ou lei do cosseno? Utilizo a lei do cosseno, né, pessoal? Utilizo a lei do cosseno, certo? Ou seja, ele fala o seguinte, que o lado que eu quero achar, eu vou chamar de y. Mas por que você quer achar esse lado? Porque achando esse lado aqui, que é y, esse aqui é igual a esse daqui. Porque achando esse daqui, que é o meu y, eu acho tudo isso daqui, que seria o meu 2 mais y, e aí eu faço uma outra lei do cosseno, só que com esse triângulo daqui, ó, que seria um triângulo mais ou menos assim, ó. Que seria esse triângulo daqui, ó. Beleza? Ou seja, aqui estaria o 30, aqui estaria o 2 mais y, aqui continuaria a raiz de 3, e aqui é o x que eu quero achar. Mas para eu achar o y, tem que fazer a raiz dos cossenos para cá, né? Então, como é que fica? O lado que eu quero achar ao quadrado, y ao quadrado, é igual aos dois lados que eu tenho conhecimento, né? Ou seja, raiz de 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, menos 2 vezes raiz de 3 vezes o 2, certo? Vezes o cosseno do ângulo que está oposto ao lado, que é 30, ó. Aqui, ó. O ângulo oposto a esse lado é 30. Cosseno de 30 graus. Olha aí. Beleza? Cara, só um detalhe. A lei dos cossenos você também pode utilizar quando você quer somar vetores, tá? Em que o ângulo não é nem 180 e nem 90, né? Porque para somar vetores, você tem regra do paralelogramo, não tem isso? É a regra do paralelogramo e a regra do polígono, não é isso? Né? Ou lei dos cossenos e dos senos. Então, isso aqui é a mesma coisa que você tem um vetor para cá e você tem um vetor para cá. E você quer achar a resultante, né, desse vetor aqui, ó. Seria assim. Seria assim. Aqui, pumba. Certo? Aqui acabou fazendo um triângulo, mas não é isso. Mas na física a gente vai trabalhar melhor isso. Soma de vetores. Né? Ah, vetores estão na mesma posição, vetores no mesmo sentido oposto. Mesmo sentido soma, sentido oposto subtrai e tudo mais, né, galera? E dependendo da angulação que você tem, é uma angulação qualquer, você pode utilizar a lei dos cossenos. Beleza, pessoal? Isso é assunto para física, para a gente ver mais na frente. Então, olha aqui, ó, como é que eu resolvo isso daqui? Então, y ao quadrado vai ser... Quanto que é a raiz de 3 ao quadrado? Raiz de 3 ao quadrado fica 3. Mais 2 ao quadrado dá 4. Menos isso daqui fica como?
4 raiz de 3 vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Então, y ao quadrado ficou com... Aqui, pessoal, dá 7 menos... Simplificando aqui por 2, fica 2 aqui. Perceba que vai ficar 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso aqui fica como? Fica 3, né? Que dá a raiz de 9, fica 3. Então, esse y ao quadrado acabou ficando 7 menos 6, que dá 1. E raiz quadrada de 1, então y é igual a 1. Que você extrai raiz daqui e extrai raiz daqui, dá 1. Beleza? Ok. Y vale 1. Se aqui vale 1, aqui também vale 1, porque esses dois lados, os dois segmentos são iguais. Então, y vale 1. Então, esse lado daqui, ó, né, pessoal? Esse lado aqui vale 2 mais 1, que é 3. Tá? Tô fazendo meio com calma. Então, ó, a partir daqui, o que você pode fazer? Você pode fazer uma outra lei do cosseno, só que com dois lados aqui, ó, raiz de 3 e achar x. Ou seja, agora eu vou fazer mais rápido, hein? X ao quadrado é igual a raiz de 3 ao quadrado, certo? Mais 3 ao quadrado menos 2 vezes raiz de 3 vezes 3 vezes o cosseno de 30 graus. Então, x ao quadrado ficou raiz de 3 ao quadrado, 3 mais 9 menos 6 vezes raiz de 3, certo? Isso aqui vezes raiz de 3 sobre 2. Então, x ao quadrado ficou 12 menos, simplificou aqui 3, 3 vezes 3, tá? Então, aqui ficou 12 menos 9. Então, aqui ficou... deixa eu ver se eu não errei continha. 9, 10, 11, 12. 3 vezes 3 dá 9, menos 3 vezes 2 deu 6. Por 2, 3. 3, isso aqui deu 9, 3. 3 vezes 3, 9, beleza? Então, aqui ficou 12 menos 9, tá certo. Tá beleza, pessoal? Então, é isso, né? Então, fica x é igual a raiz quadrada de 3, beleza? Tá, pessoal? Então, esse x aqui ficaria a raiz quadrada de 3. E qual que é a raiz quadrada de 3? 1,71. Então, esse lado aqui, ele vale 1,71. Tá, pessoal? Tranquilo? Show! Ou simplesmente 1,3. Tá? Então, perceba, você aplica a lei dos cossenos aqui 2 vezes para resolver esse exercício. Essa é uma maneira de resolver. Tem outras maneiras também de resolver. Tá? Mas essa aqui é para a gente aplicar o que a gente aprendeu hoje, que é a lei dos cossenos. Tá? Vamos para uma última questão aqui. Então, tá aí, ó. Vamos lá. Aqui a questão fala o seguinte, ó. Um holofote está situado no ponto A 30 metros de altura, no alto de uma torre perpendicular ao plano do chão. Beleza. Ele ilumina em movimento de vai e vem uma parte deste som do ponto C ao ponto D. Do ponto C ao ponto D, beleza. Alinhados à base B, conforme demonstra a figura abaixo. Se o ponto, né? Aqui é o U, né? Se o ponto B dista 20 metros de C e 150 metros de D, a medida do ângulo CAD corresponde a... Então, peraí. Ele falou para mim que daqui até aqui eu tenho 30 metros. Tá. E ele falou o seguinte, que eu tenho uma iluminária aqui, que ilumina no movimento de vai e vem, beleza. Parte desse chão, tá, do ponto C ao ponto D. Ponto C ao ponto D, tá. Estão alinhados, beleza. Aí ele fala que B dista 20 metros de C, ou seja, de B até C, eu tenho 20 metros. E 150, ou seja, daqui de B até D, eu tenho 150 metros. Foi isso que ele falou, né?
de B até D 150 metros. Então, de C até D eu já sei quanto que tem, né? Aqui tem 130 metros. Aí ele quer saber a medida do ângulo CAD, ou seja, lembrando que CA, então o ângulo está aqui no A. Então ele quer esse ângulo daqui, ó. Esse ângulo θ que ele quer. Bom, aí é o seguinte, né, pessoal? Aí você poderia resolver de várias maneiras. Aqui, ó, por exemplo, você poderia fazer um lei dos cossenos com 90 para achar esse lado daqui. Achando esse lado aqui, você tem esse lado. Deixa eu ver. Não, você poderia fazer, por exemplo, ó, você faria um Pitágoras aqui para achar esse lado y. Tendo esse lado aqui, ah, tá, não. Esse é um jeito que você poderia fazer, que demora mais tempo, ó. Faz um Pitágoras, acha esse lado aqui, que é o y, tá? Beleza? Você acharia o y. Opa, você acharia o y, beleza. Você faria um Pitágoras com esse triângulo grandão achando isso aqui. Tendo esse lado, você faria um lei dos cossenos para achar esse ângulo daqui. Mas aí é o trabalho que ele te dá, né? Você teria que fazer um Pitágoras aqui, um Pitágoras nesse triângulo grandão e um lei dos cossenos. Então, cara, não é viável. O que você pode fazer, então? Trabalhar com a soma de arcos, por exemplo. Aqui, ó, você pode chamar aqui de alfa, certo? Ah, tranquilo. Então, o que você pode pensar aqui, ó? Eu tenho cateto oposto a esse ângulo, tem cateto adjacente. Então, a melhor coisa que você tem que trabalhar é tangente, ou seja, tangente de alfa mais θ que você tem que trabalhar. Por quê? Porque você tem cateto oposto a esses dois ângulos e o cateto adjacente, ou seja, quais informações que eu tenho? Eu tenho tangente de alfa mais θ. Quanto que dá isso? Cateto oposto, 150, sobre cateto adjacente, que é 30. Ou seja, 15 sobre 3, ou seja, 5. Tá? Então, a tangente de alfa mais θ, ó, alfa mais θ, esses dois ângulos aqui. Aqui é como se eu tivesse um com um nome só, que eu vou chamar de gama, entendeu? Mas eu separei ali para ficar assim, tá? Então, por exemplo, se eu chamo isso aqui... Opa, peraí. Então, se eu tenho esse ângulo aqui, que eu chamo de gama, eu quero saber tangente de gama. Não sei tangente de gama, mas eu sei que gama, ele é alfa mais θ. Então, fica tangente de alfa mais θ. Então, você faz aqui a operação com arcos, só que arco tangente, olha aí. Por quê? Porque você tem também, ó, tangente de alfa. E tangente de alfa, de novo, cateto oposto, 20, sobre cateto adjacente, 30. Ou seja, 2/3. Eu tenho tangente de gama e eu tenho tangente de alfa. Então, você põe aqui na nossa formulita, né? Ou seja, tangente de alfa mais tangente de θ sobre 1 menos tangente de alfa vezes tangente de θ. A minha incógnita é o θ. Então, eu posso chamar o tangente de θ de x, para me facilitar. Então, como é que eu posso fazer isso aqui? Ó? Então, isso aqui pode ficar assim. Ó. Tangente de alfa, eu já sei o valor, né? Ele está aqui. Tangente de alfa está aqui. Então, fica
2/3 mais o tangente de θ, eu estou chamando de x, sobre 1 menos tangente de alfa, eu já sei, 2/3, né? Sobre o tangente vezes tangente de θ, né? Que é x. Qual que é o tangente de alfa mais θ? É o tangente de gama, que a gente já fez, que é 5. Pronto, tá aqui. E agora você faz essa conta aqui, desenvolve essa álgebra aqui, ó. Então fica com, aqui fica 5 é igual a, vou deixar assim por enquanto, 2/3 mais x, sobre, aqui fica com 1 menos 2x sobre 3, certo? Continuando essa conta aqui embaixo, fica, aqui ó, fica 5 menos 10x sobre 3. O que eu fiz? Multipliquei cruzado aqui, beleza, pessoal? Tá? Olha aí. É igual a 2/3 mais x. Então, o que acontece? 5 menos 2/3 é igual a 10x sobre 3 mais x. Tá bom? Então, o que acontece aqui? Ó? Agora eu vou fazer mínimo múltiplo comum, ou seja, 15 menos 2 sobre 3 é igual a 10x mais 3x sobre 3. Bom, isso aqui pode ir embora, isso aqui pode ir embora. Então, você tem que 15 menos 2, 13 é igual a 10x mais 3x, 3 de x, ou seja, x deu 1. Ou seja, mas x para mim, ó, x é igual a tangente de θ, ou seja, estou falando então que, vou pegar aqui, eu estou falando que tangente de θ é igual a 1. Qual que é a tangente? Qual desses ângulos aqui tem tangente igual a 1? 60 não. 45, certo? 30 não, 15 não. Então, ó, você tem que saber que tangente de 45 graus é igual a 1. Então, essa angulação aqui, ó, é 45 graus. Beleza? Olha aí. Então, essa questão é assim que é para você resolver. Então, é assim que você pode aplicar o conhecimento, né, de operação com arcos, lei dos senos, lei dos cossenos, em questões assim, né? Tranquilo, tá bom, pessoal? Então é isso, refaça de novo os exercícios, para você fazer você mesmo, né? Então foi um grande prazer. Próxima aula vamos falar sobre equações trigonométricas, depois funções e exercícios. Então é isso. Se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo. Beijos, fui.